Boa tarde, alunos. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Carol, da Escola Georgina de Oliveira Rocha. Aula para o oitavo ano C de História. Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Francesa. Vou compartilhar minha tela para poder apresentar slides para vocês sobre este tema, meninos. Então vamos lá, sociedades contemporâneas, a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Então vamos lá, a Revolução Francesa acontecendo, me solta, tenho que ir no Facebook fazer textão. Então, o que foi a Revolução Francesa? Bom, a Revolução Francesa ela é iniciada em 17 de julho de 1789. Foi um movimento burguês que acabou com o absolutismo francês e espalhou as ideias liberais pelo mundo. O fato mais significativo é a tomada da prisão da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Um mês depois, os franceses promulgaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Neste documento foi consagrado o princípio da igualdade de todas as pessoas perante a lei. Vocês lembram o mês passado que nós trabalhamos as questões do iluminismo? Então, o iluminismo, essas questões, essa revolução, essas ideias iluministas, elas foram aplicadas nessa Revolução Francesa. Fases da Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa ela é dividida em 3 fases. Monarquia constitucional, que vai de 1789 a 1792. Segundo momento, a Convenção Nacional, de 1792 a 1795. E o Diretório, que é de 1795 a 1799. Aqui tem até um meme bem engraçado explicando o que é a Revolução Francesa, né? A nobreza francesa vivendo em festas luxuosas, joias, privilégios, enquanto a burguesia e os camponeses estavam lá trabalhando, né? E a Revolução Francesa veio para poder acabar com tudo isso, né? Tanto que o Barthes ali está segurando a cadeira para poder atacar no pai dele. No final do século XVIII, meninos, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Lembra lá do feudalismo? Então, nós tínhamos os senhores, os servos, aos quais eles produziam para o seu senhor, pagavam os seus tributos e os impostos para o senhor feudal, e o senhor feudal tinha que proteger essas pessoas, era o dever dele. Pois, devido às guerras nas Américas e a más colheitas, a França atravessava uma crise econômica e política. Para resolver, os ministros do rei Luís XV sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos. Por outro lado, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XV. Então, quando você é da aristocracia francesa, em 1794, eu te pergunto sobre sua cabeça. É nesse contexto histórico que vai acontecer o quê? Né? As guilhotinas que nós vamos trabalhar. É por isso que não tem ninguém que tem cabeça. Cadê minha cabeça? Causas da Revolução Francesa. Então, a burguesia francesa detinha grande parte do poder econômico na França, mas não o político. Por isso, defendiam que a França adotasse o liberalismo. Também desejava acabar com o privilégio do primeiro e do segundo Estado, em não pagar impostos. Quando pergunto para o nobre da Revolução Francesa o que ele fez de bom para a França, eu não fiz nada, mas o pouco que eu fiz muito, né? Bom, daí nós voltamos com a questão do iluminismo, né, que o iluminismo foi aquele movimento que ocorreu lá na Revolução Francesa, onde nós temos intelectuais que criticavam as práticas econômicas do mercantilismo, o absolutismo e os direitos concedidos ao clero e à nobreza. Então, eles vão criticar esses privilégios dessa classe burguesa, né, que também era formada por esses intelectuais que estavam criticando as decisões tanto do clero como também da nobreza, que eram os reis. Então, eles defendiam a separação de poderes a fim da sociedade estamental e a igualdade jurídica perante a lei. Eles queriam igualdade de todos os homens. Fala mesmo o que eu quero ver até onde você pode chegar com essa merda. Mais respeito, Voltaire, que era um dos pensadores iluministas, né? Uma brincadeira aqui à parte. E a frase realmente dele, né? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte. A morte. A Convenção das Assembleias dos Estados Gerais, então, o que ela foi? Foi uma organização social do antigo regime. Lembrando, o que era esse antigo regime, né?
Ele era dividido pelo primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, o rei e a nobreza, e abaixo dele estava o terceiro estado, que estava o povo. E entre eles estavam todos, né, a burguesia, né, o restante da população, né, que não fazia parte desses privilégios, e era a única parte que pagava impostos tanto ao primeiro e ao segundo estado, né? Então, o primeiro e o segundo estado eram a classe privilegiada, né? Então, pressionados pela situação do rei Luís XV, convoca os Estados Gerais, uma assembleia formada pelos 3 estados da sociedade francesa. O primeiro estado, clero, o segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, que era a burguesia e os camponeses. Tá? A burguesia, lembrando, eram comerciantes, né? Gente que estava começando a ter aquele movimento comercial. Já estava, né? Desde lá no finalzinho da Idade Média. Então, o terceiro estado mais numeroso pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado. Somente assim conseguiam passar normas que os favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado, lembrando, primeiro e segundo estado, quando a prof fala, o clero e os nobres, que são os reis, né, recusavam essa proposta e as votações continuavam a ser realizadas por estado. Dessa forma, o terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses, a burguesia e os camponeses, e parte do primeiro estado, baixo clero, se separaram da Assembleia e se declararam legítimos, representantes da nação. Então, formaram a Assembleia Nacional Constituinte e juraram permanecer reunidos até a finalização da Constituição. Daí nós vamos ter aqui a representação do Luís XVI, e terceiro estado, ele esmagando, né, a bola ali, como se fosse assim, não estou nem aí para vocês, né. E a primeira fase é a monarquia constitucional, onde no dia 26 de agosto de 1789 foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela assegurava os princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade, além do direito à propriedade privada, coisas que não tinha, porque antes tudo pertencia ao rei, né, aos nobres. E o rei Luís XVI não assina a declaração e isso provocou manifestações populares, os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram nesse período. Já a Constituição ficou pronta em setembro de 1791 e trazia mudanças como a monarquia constitucional, a divisão de poderes e o fim do estamentos sociais. Perdão. Essa é a frase lá que, né, o lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, que quer dizer liberdade, igualdade e fraternidade. Já a segunda fase, a Convenção Nacional de 1792, que vai de 1795, como as ameaças cresciam, o rei Luís XVI resolve fugir, mas é capturado e levado a Paris. Ali seria condenado à morte e executado em janeiro de 1793. As assembleias legislativas foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional e implantou a República. No entanto, haviam diferenças como deveria ser conduzida a Revolução. Os principais grupos eram os girondinos, que eram a alta burguesia e defendiam a monarquia constitucional, e os jacobinos, que faziam parte da média e pequena burguesia e queriam a instalação de uma república e um governo popular. Então, quando você é jacobino, te prometem igualdade na primeira fase. Fui tapeado. E, por fim, o terror, que é a fase do terror, né? Daí a gente vai entrar numa outra parte que vai ser nas próximas aulas que nós vamos falar também, né? Que aconteceu em 1793 a 1794. Dentro do período da Convenção Nacional, existia um ano violento conhecido como terror. Com a aprovação da lei dos suspeitos, foi autorizada a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários. Igrejas eram encerradas e os religiosos foram obrigados a abandonar seus conventos. A ditadura jacobina introduziu novidades na Constituição, como o voto universal masculino, fim da escravidão nas colônias e instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução.
A Convenção Nacional termina quando seu líder Robespierre foi executado no episódio conhecido como Golpe de 9 de Terminador, em 1794, né? Daí tá aqui, olha só, olha lá, olha que legal, né? Todo mundo lá, queda da Bastilha, nós vamos ter Napoleão e também a guilhotina, né, para os reis e os nobres. A terceira fase, que era o diretório, a fase do diretório se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, então os burgueses tomam esse lugar, né, os girondinos no poder. Adversário dos jacobinos, seus primeiros atos é revogar medidas como o congelamento de preços, no entanto, acabaram atraindo a antipatia da população ao fazê-lo. Vários países como a Inglaterra e o Império Austríaco ameaçaram invadir a França, a fim de conter as ideias dos revolucionários. Diante dessa situação, o diretório recorre ao exército, especialmente ao general Napoleão Bonaparte, para conter os inimigos. Dessa maneira, Bonaparte dá o golpe de 18 de Brumário, onde instaura o consulado, um governo centralizado de sua pessoa, é onde ele toma o poder. O primeiro conceito de esquerda e direita criado na Revolução Francesa entre girondinos e jacobinos. A definição foi baseada no lugar onde cada grupo tinha assento na Assembleia, um lugar na Assembleia, e ele era dividido os que sentavam na esquerda e os que sentavam na direita. Isso lá no Museu do Louvre, na França, em 1790, né? Traduzindo do inglês, esquerda e direita, né? Quando passam o poder para Napoleão. Ah, agora eu entendi, agora eu sou rei. Eu quero esse salgado aqui da direita ali. Né? Ele pertencia a esse grupo. Consequências da Revolução Francesa. Então, em 10 anos, a França passou por modificações políticas, sociais e econômicas, que vocês estão vendo maior da confusão toda aí, tanto girondinos, jacobinos, e nós vamos ter essas classes sociais, né? A família real foi destituída, ela foi tirada, foi exilada, alguns foram mortos, né? A aristocracia e o clero perderam seus privilégios, os camponeses puderam deixar o campo e desapareceram as barreiras que limitavam as atividades da burguesia. Igualmente, se instalou a separação de poderes, uma constituição, e o poder da igreja foi limitado. Então, a igreja não podia mais intervir nas questões do Estado. Bom, em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão, que era o cara lá que estava, né, tentando organizar o negócio, mas ele recebeu o poder todo, né, e teve que recuperar a estabilidade do país. Uma vez pacificada a França, entra num período de expansão com as guerras napoleônicas, as quais pretendiam espalhar as ideias da Revolução Francesa pelo continente europeu. Beleza, meninos? Então, assim, espero que tenham gostado da aula de hoje. Hoje vocês vão só escutar a aula, não tem atividade avaliativa, é só ouvir essa videoaula, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!